Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente, em mais um Candomblé Total com vocês. E hoje falando, mais uma vez, sobre saúde. A gente anda tão necessitada dessas coisas, porque a saúde é o que se fala muito e com muita propriedade, com muita razão. É uma corrente só, por uma voz só, todo mundo fala. Sem saúde não se faz nada. Vamos analisar essa frase, sem saúde não se faz nada? Se você não tem saúde, qualquer que seja a sua dor, seja ela física ou emocional, você não tem aquele vigor para trabalhar, para seguir em frente. Você se sente prostrado, cansado. Você tem que seja uma dor física ou emocional, você tem aquela parte que parece que as coisas não vão andando, você empurra e às vezes pode ser até uma coisa da sua cabeça, mas você tem aquela dor. E isso é verdade, pode ser sim uma coisa fictícia, entre aspas, mas que aquilo se cria em torno da sua fragilidade. A gente, eu digo o mundo, tem vivido um momento de fragilidade coletiva, em função da pandemia já há um ano. Lá fora um pouquinho mais que um ano, no exterior. E a gente tem vivido sim, esse momento de muita reflexão, já se falou a exaustão, todas as coisas. Se tornou até cansativo, porque são coisas que a gente tem que falar e rememorar, relembrar o porquê. Porque a gente tem um compromisso com o outro, com a coletividade, com as outras pessoas. A gente sempre prima pela saúde individual. A minha saúde, eu vou ali no médico, faço um tratamento, vou num outro lugar, tomo uma injeção, tomo ali um remédio, um unguento, um banho. Na parte espiritual, você sempre está se cuidando, na maioria das vezes, individualmente. E a pandemia veio para lembrar que individualmente você até pode se curar, mas você tem que aprender a cuidar do outro. O seu vizinho, os seus parentes, seus colegas de trabalho, seus companheiros de qualquer outra situação, seja religiosa, seja de estudo, e a vida parou. Parou naquela situação do dia a dia, aquela situação que a gente estava acostumada. Aquela situação de que a gente conseguia fazer todas as coisas. Você tinha suas atividades no dia a dia. Ela parou. Você já não consegue mais pegar um ônibus tranquilo, você já não consegue mais fazer compras num local determinado, você já não consegue ir para a escola, para a faculdade, para o seu curso, enfim, que você faça. Você já não consegue fazer isso. E por que você não consegue fazer isso? Porque a vida, ainda que algumas pessoas não gostem, mas é um termo que se cunhou, que se
bateu em cima ao martelo, a vida vive um outro normal, entre aspas. O que é a vida normal? É o que eu acabei de falar. Você podia ir na feira, você podia visitar seus amigos, você podia ir às festas, o que se chama hoje de aglomeração. Você podia estar junto com outras pessoas. E desde março do ano passado, fevereiro, logo depois do carnaval do ano passado, de 2020, a gente passou a ter uma outra concepção do que é estar junto, do que é saúde, do que é aglomeração. Antes você dizia festa, hoje você diz aglomeração. E na verdade, tudo isso implica em cuidados. A gente via muito, eu pelo menos sou muito observadora, eu sempre via que principalmente os japoneses, eles sempre usaram máscaras. Sempre você vê, e não era só quando a pessoa estava doente não, porque aqui no Brasil você via pessoas de máscara quando as pessoas estavam fazendo principalmente quimioterapia, porque aí o organismo da pessoa fica um pouco mais fragilizado, é uma terapia, como se diz, é um tratamento muito doloroso, que custa assim muita a defesa do organismo, né? A imunidade da pessoa fica baixa. Então, assim, custa muito a pessoa isso, né? Cobra um preço muito grande a pessoa. Então, era quem você via de máscara. Ou então, algum profissional, um tatuador, um profissional da saúde, um profissional que trabalha com alguma coisa que levante poeira. Isso era uma proteção que você via com essas pessoas. E hoje em dia você vê todo mundo utilizando máscara. E como eu disse na minha observação, os japoneses sempre usaram máscaras, independente da situação, como forma de proteção. E eles não estão errados, nunca estiveram errados. A proteção tem que ser dioturnamente. E nós tivemos mais exemplos e mais situações, que já eu decifro um pouco mais para vocês aqui no Candomblé Total, na nossa Sensorial FM. Canal Sensorial FM Web, o melhor conteúdo para você. Nossos programas em formato em vídeos, entrevistas, bate-papo, participações especiais e muito mais. Se inscreva agora, é gratuito. Canal Sensorial FM Web, o melhor para você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, já quero deixar com vocês, relembrando aí meus contatos das redes sociais. Bom, aqui pelo site da Sensorial vocês me acham, tá? Que é tudo passado para mim, eu falo com vocês sim. Pelo site da Sensorial, pelo Messenger, pelo Facebook. No meu Facebook está Gislaine Araújo em cima, embaixo, em parênteses, Gislaine Vicente. Meu WhatsApp 11 97754 7604, o e-mail gislainevicente07@gmail.com. Meu Instagram tem o Gislar96 e tem o Gislaine.vicente9. Vocês vão me achar aí também. E tem muitas outras formas de vocês falarem comigo. Vocês podem falar com o Babá Ronald Ed e falar, olha, passa isso para a Gislaine. E aí eu converso com vocês com todo prazer, como sempre. E o assunto de hoje é justamente a saúde. E a saúde, como eu disse no bloco anterior, ela passa por muita coisa dentro da espiritualidade. E a gente, dentro da espiritualidade, a gente trabalha com muita coisa. Pedimos ao Mulu, que é o médico, né, da nossa religião, ao San, que é o farmacêutico também, que é quem traz as folhas, é o Deus das folhas. Todos os orixás têm folhas, mas o San é o primordial,
é quem faz todos os ungüentos, quem desperta as folhas com seus cânticos, suas rezas, os oriquis e tudo isso que perfaz o âmago e o que tem por dentro de toda a religião em relação à saúde. São várias as ervas, as folhas que trazem tudo isso para a gente, os cânticos e lógico que a cabeça equilibrada, tudo que a gente faz com equilíbrio, com parcimônia, olhando no outro, sendo empático, isso tudo, como eu disse, a gente veio conhecer, muita gente veio conhecer agora, mas muita gente sempre praticou esse tipo de, entre aspas, essa misericórdia, essa cultura de saúde, porque a saúde é uma cultura. Entende? Porque quando você cuida do seu físico, você cuida do seu bem-estar de modo geral, da sua alimentação, você está sempre atento aos seus exames, às coisas que você tem que estar sempre cuidando, né? Uma coisa que é muito comum, a pressão arterial, a diabetes, o colesterol, são coisas do dia a dia, são coisas que você tem que ter cuidado com parcimônia, isso ao longo da sua existência, porque tudo, a gente começa a envelhecer, tem uma coisa interessante que é um ditado, que eu não me lembro agora quem disse, o autor, eu não consigo lembrar, mas eu já ouvi isso algumas vezes e eu posso falar para vocês, que eles dizem assim, a gente começa a morrer, entre aspas, quando a gente nasce. Porque cada dia que você nasce e você vai vivenciando, você vai desgastando o teu corpo. O seu corpo vai vivendo um desgaste, o que é natural. O desgaste natural acontece com várias coisas. Com uma calça, por exemplo, que você compre, de tanto você usar, uma hora ela vai estar desgastada. Um sapato, a mesma coisa. Um objeto qualquer, também. Então o desgaste faz parte da vida. Faz parte da vida de todo mundo. E não por acaso faz parte da nossa vida, do ser humano. E é isso que acontece. O candomblé ele traz isso muito forte dentro da origem dele. Ou seja, você tem até uma deusa que recebe o seu corpo no final da vida, que é Nanã. Nanã, que é maravilhosa. E as pessoas, às vezes, não têm a dimensão do que ela doa, né? Junto com Oxalá e todos os outros orixás. Cada um tem a sua importância. Então, o desgaste é uma coisa, eu sei, não é fácil para todo mundo encarar isso como natural. O medo do desconhecido é sempre presente na vida de todos. O medo do desconhecido é uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo. Mas o que a gente tem que trazer é essa paz dentro de nós, do coração, da individualidade. A gente tem que sempre estar percebendo que a gente está num meio e não no fim. O fim, uma hora ele chega e uma hora a gente tem que saber como lidar com isso. E isso tem que ser muito sereno. É uma coisa que tem que ser serena, não pode entrar em desespero. Mas já eu converso mais com vocês aqui no Candomblé Total. Você sabe qual retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, aqui no Candomblé Total, Gislaine Vicente com vocês, na nossa melhor web rádio, a Sensorial FM. Um abraço ao meu amigo Ronald Ed, Babá. E vocês sabem que eu sempre tenho um embasamento para falar do que eu falo.
Então agradeço muito a todo mundo que manda mensagem, sugestões. Hoje em dia tem muito assim, eu sou jornalista profissional, sou formada nessa área, mas tem muita gente fazendo entrevista, muita gente fazendo live, e eu acho que você tem que fazer isso com propriedade. Então, antes que a gente faça alguma coisa do gênero, eu acho legal a gente fazer uma abordagem dando embasamento para as pessoas, porque elas precisam ter noção do que a gente está fazendo. Se você faz qualquer entrevista que seja, você tem que ter um embasamento. O seu público tem que ter uma ideia do que você está fazendo, do que você está conversando, do que você quer expor as suas ideias, do que você quer expor, do que você quer esclarecer para as pessoas. E não é segredo para ninguém que eu me baseio muito em livros. Eu gosto de ler muito, eu sempre li muito na minha vida inteira. Comecei lendo gibi com 5 anos de idade e até hoje leio muito, né? Passei para os livros, passei para os impressos, jornais, revistas. Hoje a gente tem muita coisa online, eu também leio. Mas os livros, sobretudo, eu acho que são fontes inesgotáveis de cultura. E a gente tem que sempre bater palmas para as editoras que bravamente, ainda que com o preço do papel, com isso, aquilo, outro, elas resistem e resistam sempre bravamente para que a gente tenha um povo com mais letras, com mais sabedoria, que saiba um pouco mais como se portar, porque a gente tem muita gente que falta. Se tivesse um pouquinho mais de discernimento, um pouquinho mais de cultura, até mesmo nos governos, que aqui não vou citar nomes, que é um perigo a gente falar isso, mas que a gente teria um pouco mais de sensibilidade. Se a gente tivesse alguns autores que fossem levados como mestres para a vida e para as coisas que a gente faz, não só dentro das religiões, não só dentro do candomblé, não só dentro das religiões afro, mas para a vida. A gente seria um pouco menos infeliz nessa hora que a gente tem uma necessidade tão grande de empatia e a gente vê um balançar de ombros tão grande, é uma coisa que deixa a gente muito, eu não vou dizer nem triste, te deixa sem ação, sem nenhuma possibilidade de você falar, não, ele está fazendo isso por desconhecimento. Não é por desconhecimento. Às vezes é por maldade mesmo. E isso, um outro momento, eu vou falar que tem pessoas que são maldosas por natureza. E isso não precisa sair de nada, não precisa ser de religião A, B ou C. Isso é da índole da pessoa. Tem pessoas que são maldosas. Eu já passei por muitas coisas assim. Tem gente que tem, abrindo um parênteses aqui, que tem prazer em te ferir de alguma forma. Se não fisicamente, mexendo com uma coisa que você gosta, ou alguém, ou mexendo com o seu emocional, ou com uma habilidade que você tenha. Não tenha dúvida que as pessoas, quando elas querem ferir, elas ferem. E hoje a palavra de ordem não é só, como eu já falei, empatia, é resistência e persistência, e que hoje em dia adquiriu uma outra denominação que se trouxe da física, que é a resiliência, que é quando você vai até o último, se estica todo e volta ao normal. Quer dizer que você conseguiu se controlar, conseguiu controlar suas emoções, quer dizer que você conseguiu se colocar num patamar de calmaria. Não quer dizer de total calma, mas pelo menos você está ali numa calmaria. E o que acontece com isso? Você consegue pensar melhor. Porque nada pode ser a ferro e a fogo, né? Às vezes o temperamento das pessoas, isso até passa pelos orixás, para quem é de candomblé sabe como é. Não, porque eu sou quente, o meu santo é quente. Se você ficar só na quentura, você não vai conseguir pensar. Alguém vai ter que pensar por você para que você tenha e você tome
determinadas atuações, determinadas resoluções na sua vida, decisões mesmo. Então, se você fala, porque eu sou quente, porque minha cabeça é quente, tudo bem. Mas você tem que ter um momento de lucidez. Você não pode ser só quente, você não pode ser tão frio a ponto de você estar parando a 10 por hora. É porque eu sou muito calmo. Misture as duas coisas, para que você chegue ao meio termo e você consiga dar um sentimento e um rumo à sua vida. Já já nós voltamos. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, aqui Gislaine Vicente com vocês para esse último bloco do nosso Candomblé Total. E como eu disse no bloco anterior, eu sempre me baseio muito em fontes confiáveis, em livros, principalmente em conversas e pessoas que eu tenho, são fontes. Eu, como jornalista, a gente tem que cultivar fontes. E como candomblessista também. Então a gente tem que sempre estar procurando a melhor fonte possível. E uma delas, dentro da minha biblioteca aqui, ou pelo menos dos meus livros, A gente fala biblioteca, às vezes é muito soberbo. Não é uma biblioteca mas tenho bastante títulos aqui. E um deles me é muito caro, no sentido de me trazer grandes coisas, grandes informações. É o chamado Iemanjá, a Grande Mãe Africana do Brasil, do Armando Valado. Tem uma editora que é muito salutar no lançamento desse tipo de livro, que eu gosto muito, que é uma editora carioca. Mas eu fiquei muito chateada num momento que eu mandei alguns contatos, porque eu queria algumas informações, queria conversar a respeito de algumas coisas, e eu obtive uma resposta muito fria. Então, eu não vou dizer o nome da editora, tá? Mas vocês procurem Iemanjá, a Grande Mãe Africana do Brasil. O autor é o Babalorixá Armando Valado, que também é mestre pela USP, ele tem algumas qualificações aí. E ele é uma pessoa que recentemente ele lançou pela mesma editora um livro pequenininho, e ele é muito sagaz no que ele fala. Ele é da pós-graduação do curso de Sociologia na Universidade de São Paulo e tem o grau de mestre. E a casa dele fica em Itapevi. Pelo menos na ocasião que ele lançou o livro, ele tem mais de 10 anos aí, então ele tem essa prerrogativa de ser um babalorixá. Então ele também tem cerca de 15 anos, tá? Para mais. Ele tem grande conhecimento do que eu vou dizer. E um dos cuidados que se deve ter, e eu falei lá no início do programa, que são os cuidados que normalmente se tem, que são os cuidados individuais. E dentro do candomblé a gente tem um ritual chamado bori, que é de cuidar da própria pessoa, do ori, da cabeça da própria pessoa. E o Valado, ele dá não é um testemunho, é uma definição muito interessante, bem sucinta, que a gente pode ler aqui para vocês terem uma noção de que não sou eu que estou dizendo isso, mas de estudiosos, de pessoas que vivem isso. Sim, eu vivo como adepta, mas também tem mestres, professores, que são pesquisadores, e inclusive ele é um homem branco, né? Porque às vezes as pessoas falam, mas é religião de preto. Não é, não.
Há muitos e muitos anos é uma religião de pessoas, independente de cor. Então, só para que as pessoas tenham essa noção. E a gente tem muitos e muitos exemplos de pessoas claras na religião. Então, vamos lá. Bori, oferenda à cabeça. Oriô, a cabeça. Ori, operere, a cabeça trará coisas boas. Segundo ele, os iorubás acreditam que, ao nascer, cada ser humano escolhe sua cabeça, seu ori, de tal modo que seu destino, assim como sua sorte e muito de suas características pessoais, dependem da individualidade de cada um. O ori tem uma existência própria e, por isto, deve ser alimentado e cultuado, de modo que possa assim funcionar adequadamente e dar felicidade ao seu portador. Tendo natureza divina, o ori de cada pessoa pode ter seu assentamento, isto é, sua representação material e espiritual. Quando da iniciação ao orixá, é no ori que o orixá é fixado. Por isso, antes da iniciação ao orixá, é preciso preparar a cabeça para recebê-lo condignamente. A cerimônia de oferendas rituais à cabeça chama-se bori, ou ebori, comida à cabeça, e foi preservada nos países da diáspora. Na África, considera-se a divindade Ajalá como aquela que fabrica os oris. Às vezes, Ajalá se descuida e os oris que fabrica ficam cozidos demais, provocando cabeças ruins, maus destinos, sortes indesejáveis. E a ela rende-se homenagens. No Brasil, Ajalá foi esquecido e Iemanjá tomou o seu lugar. Vocês vejam que tem inclusive uma entidade que é responsável na África por isso. Existem alguns outros procedimentos, porém o bori existe uma prerrogativa. Não necessariamente a pessoa precisa se iniciar na religião, mas ela pode fazer um bori que seria um estímulo à sua cabeça, uma limpeza e ao mesmo tempo uma calmaria que se dá à sua cabeça, para que ela possa pensar e levar os seus projetos adiante. Grosso modo, é isso. Então vamos cuidar da nossa saúde mental, espiritual, emocional e tudo que acerca desse assunto. Eu vou ficando por aqui agradecendo muito a paciência. Muito obrigada a todas as mensagens que eu vou respondendo pouco a pouco. Tá bom? Mas muito obrigada. Falem comigo pelos canais. Vamos ficar conectados. Um abraço e até a próxima. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.